Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre o poder de representação. A representação é uma atribuição implícita no mandato do síndico. Diz o artigo 1348, no item 2. Representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Mas esse poder de representação, ele pode ser transferido a uma outra pessoa, sob 3 formas diferentes: pela Assembleia, por procuração e por contrato. Então veja que o parágrafo 1º fala: poderá a Assembleia investir outra pessoa. Poderá a Assembleia investir uma outra pessoa em lugar do síndico com os poderes de representação. Já o parágrafo 2º fala o seguinte: o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação. Então, o primeiro é a Assembleia que transfere e o segundo é o síndico que transfere. E aí vamos falar da diferença formal entre as duas situações. Essa diferença entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Pelo parágrafo 1º, a Assembleia que investe outra pessoa o faz dentro de uma Assembleia formal, devidamente convocada, transcreve em ata, e o quórum para a Assembleia pode ser maioria simples. Já no parágrafo 2º, decorre em função do artigo 653, ou seja, do mandato, que disciplina sobre o mandato, ou seja, por procuração, o síndico transfere a outro os seus poderes de representação. Ou, quando no caso de uma administradora, ele o faz através de um contrato. Então o síndico pode transferir a outro, via contrato, os seus poderes de representação ou através de uma procuração. E o que essa sutil diferença traz em termos de responsabilidade? Então veja que a responsabilidade civil, nós temos a obrigação em vigilando e a obrigação em elegendo. Ou seja, aquele que escolhe para fazer alguma coisa em seu nome ou para lhe auxiliar, tem a obrigação de vigiar, de lhe prestar conta. Veja o que diz o artigo 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil. Item 3. O empregador ou o comitente, ou seja, o seu representante. E essa diferença traz consequências na responsabilidade civil. Porque quando é a Assembleia que determina, ou a Assembleia que elege uma pessoa, a responsabilidade passa a ser da Assembleia. Quando é o síndico que elege, o síndico que escolhe aquele que vai lhe representar, é o síndico que responde pelos atos de que ele praticar. É uma diferença sutil, mas muito importante na responsabilidade do síndico. Complementando, nós temos que pensar que existem algumas situações em que não cabe a representação por preposto. Então, temos alguns juizados, algumas situações em que o preposto não é devido, não é aceito. Então, ou vai o síndico pessoalmente, ou vai aquele em que a Assembleia determinar. Chamamos aqui a atenção para a segunda parte do parágrafo 2º do artigo 1348. Ele fala que o síndico pode transferir os poderes de representação e as suas funções administrativas, total ou parcialmente. É o caso quando o síndico contrata uma administradora e transfere para ela os poderes ou as atribuições que ele tem que exercer. Então, são as atividades administrativas, que diz o artigo 1348, parágrafo 2º. Mas veja que tem uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte: poderá transferir mediante aprovação em Assembleia. E aí perguntamos: a Assembleia que aprova a contratação ou a Assembleia que escolhe a administradora? Isso é importante. Falamos anteriormente que aquele que escolhe, aquele que elege, é responsável pelos seus atos. Então, cabe à Assembleia aprovar se contrata ou não uma administradora. Uma vez contratado, cabe ao síndico
escolher, cabe ao síndico eleger qual é a empresa da sua confiança que vai lhe prestar o serviço de administração condominial, porque ela o faz em seu nome. E assim concluímos a aula de hoje. Te aguardamos na próxima aula. Até breve.